Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora e começa agora convidando você sempre para uma reflexão, né? Você já ajudou alguém hoje? Você já se autoajudou, já prestou atenção nas suas necessidades? Na vida, na correria, nós esquecemos o momento presente. A gente fica preso às dores do passado, reclamando, ou então pensando no futuro, na ansiedade de um futuro que ainda não chegou, e não vive o momento presente e nem se ajuda, nem observa as próprias necessidades. Muitas pessoas têm problemas de saúde, principalmente por uma coisa simples. Sabe por quê? Não prestam atenção nem nas suas necessidades fisiológicas. Às vezes, não, eu tenho uma necessidade agora, mas depois, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo. Então, você retém e isso vai lhe dar problema no intestino, problema na bexiga e automaticamente isso vai para o resto do corpo, porque as toxinas tomam conta de todo o sangue. Então, veja, preste atenção, observe. Dê a resposta que o seu corpo precisa, cuide dele com carinho. Você ganhou esse corpo para poder viver sua vida aqui, nesse planeta. E também é muito bom a gente ter fé, né? Tem gente que fala assim, mas o que é a fé? Tenha fé, fé em você. Se você tem fé em você, você tem fé em algo maior, porque você veio de algo maior. Nada vem do nada. Nós nascemos aqui porque viemos de alguma outra situação que existiu anteriormente. Aqui nós não estamos discutindo sistema de crença, mas a lógica que nós sabemos até pela ciência, que tudo vem de alguma coisa. Então, lá no passado, antes da gente chegar aqui, antes do nosso pai e nossa mãe se encontrarem, onde é que a gente estava? Não é? Quem éramos nós? O que nós estávamos fazendo? Bom, essa é uma pergunta que fica para cada um e ecoa. Mas o mais importante é agora. É onde eu estou agora, é o momento presente, o que eu posso fazer. Eu vivo numa sociedade, eu vivo numa família, eu vivo numa rua, eu vivo num país, eu vivo num planeta. O que é que eu faço por mim? O que é que eu faço pelo outro? Mas pensando na construção de um mundo melhor e na construção da pessoa melhor que você pode ser a cada dia. Então, todos os dias, faça alguma coisa por você, cuide de você. E começa, sabe como? Tem coisas que a gente faz que são simples. Quando você acordar, não fique na cama. Acordou, abre os olhos, senta e faça, vá, lave o seu rosto, arrume a sua cama. Tem muita gente que levanta e deixa a cama desarrumada, aquilo fica no inconsciente como se, poxa, esse cansaço não me deixa, estou com vontade de voltar para a cama. Não, não faça isso. São pequenos hábitos que fazem a diferença para a nossa consciência e para o nosso inconsciente. Comece por aí. Arrume a sua cama, tome um bom café, tome um bom banho, acorde o seu corpo. Agradeça a sua vida, agradeça a vida que você recebeu e onde você está. Assim você também vai se tornar. Com a sua autorresponsabilidade, você também vai ter autorresponsabilidade com o outro. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, ela está com o marido, a filha aqui também, que fazem parte de um trabalho de responsabilidade social muito importante no GEAME. Cristiane Barros é coordenadora da área social do GEAME. É um grupo espírita que trabalha com evangelização de crianças e trabalhar com evangelização, Cristiane Barros, que é uma alegria estar aqui com você, trabalhar com evangelização é trabalhar valores. Bom dia, querida. Obrigada pelo convite. É exatamente isso, né? Estamos aqui na Terra com uma grande missão. Não chegamos aqui na Terra somente para usufruir, né? Nós estamos aqui para ajudar a humanidade. Começa com a gente mesmo, né? Com certeza. Porque na sua dor, você também consegue ver, bom, se eu sinto, o outro também sente, se eu sinto fome, o outro também sente, se eu sinto dor, se eu fico doente, o outro também fica. Exatamente. E quando você olha isso, você se torna
mais afetivo, mais humano, mas quando você olha isso e você sente, né? Mas você tem que sentir e se envolver, Isso. né? A grande dificuldade nossa, enquanto espíritos encarnados, é justamente esse. A gente percebe o outro, vê a situação do outro, mas a gente não se envolve. E nós precisamos estar mais envolvidos, né? Nessa mudança que o planeta está passando. Em tudo isso que está acontecendo aqui na Terra, no mundo espiritual, e que a espiritualidade precisa da gente aqui para que nós sejamos instrumentos. Exatamente, somos instrumentos na vida uns dos outros e fazemos a diferença com aquilo que fazemos, com aquilo que ofertamos. E olhar para aquele que não tem condição. Se você tem e você pode dividir para multiplicar o amor, multiplicar também com aquela pessoa que está precisando, o seu conhecimento, a possibilitar aquela criança que não tem condição de pagar uma escola profissional, você trazer um curso profissionalizante para que eles possam ter uma possibilidade melhor na vida, as pessoas pensam muito quando a gente fala assim, nós estamos evangelizando. E aí liga muito àquela cultura de que você está doutrinando as pessoas para que elas sejam daquela forma que aquele segmento religioso prega. Mas não, você pode muito bem evangelizar a pessoa e melhorar a pessoa para que ela se veja enquanto ser social, né? Tanto que a Federação Espírita, né, brasileira, ela incluiu a promoção social dentro da doutrina. Isso é muito importante. Entendeu? Então, a gente tem que pensar, nós temos que olhar para essas pessoas e dizer, nós vamos estender as mãos. Se eu posso levar o social, um curso, se eu posso levar um esporte, um lazer, por que não? Isso está dentro da evangelização. Você vai trabalhar aquela pessoa como ser como todo, um todo. Como você mesmo falou aqui no início, né? Nós não somos somente religião, nós não somos somente espírito, nós não somos somente carne. Nós somos um todo. E esse todo, ele é importante. E o GEAME trabalha muito nessa linha de estar conscientizando essas famílias de que precisam se mover, precisam ir em busca. E nós somos essa ponte. Tentamos levar a sociedade, veja aquelas pessoas como pessoas que precisam de ajuda, precisam de apoio. Exato, e quando nós temos a possibilidade de dar o apoio, não que a gente não precise, porque todos nós precisamos. Precisamos de afeto, de carinho, de atenção. Nós vemos aí muitas famílias destroçadas que têm uma condição financeira boa, mas não existe relacionamento respeitoso dentro de casa, amoroso, falta, né? E às vezes valores, não é nem, né? E às vezes não é nem a questão de ter o relacionamento respeitoso, amoroso. É em função de ter, todo mundo trabalha, pouca convivência. Pois é, e aí é onde a gente entra, né? Nessa questão de estar realmente sensibilizando. Eu digo muito que as crianças do GEAME, elas são um pouco diferenciadas. A gente até percebe quando elas vão a algum evento, tem pessoas que chegam para a gente depois e dizem, poxa, eles são tão educados, tão tranquilos, tão serenos. E a gente diz, porque a gente trabalha com ele, que ele pertence àquele espaço, que ele tem que preservar aquele espaço, tem que cuidar, tem que zelar. As relações familiares lá dentro da comunidade também têm se modificado. Tanto que tem mães que quando está com alguma dificuldade procura a gente. Ou Cris, ou Aldo, ou Clara, fulano, meu filho está fazendo isso, conversa com eles. Né, É como se fosse uma grande família. Exatamente. Não é uma preocupação, mas uma ocupação do que está acontecendo. Eu vou me ocupar de achar uma forma de ajudar. Exatamente. De colaborar, né? Exatamente. Com os seus saberes. Eu digo que o pilar do GEAME, ele é a família. Com certeza. Essa família precisa ser fortalecida. E se nós podemos ser esse instrumento de fortalecimento, e nós estamos lá. E eu digo a eles, o GEAME nasceu e está aqui por vocês, para vocês. Né? Então, e agora eu queria saber, Cristiane Barros nasceu para? Eu digo para ajudar.
Eu Me conta um não pouco da sua consigo história, me como é ver. que você chegou até aqui, como é que você se envolveu. Eu sou de Salvador. Nós sabemos que o seu marido Aldo e a Clara, sua filha, são bem envolvidos Minha também em família. todos, A sua minha família família. é muito Eles envolvida. participam ativamente com você. Já participa. O Aldo é o presidente da casa, né? Nós somos os fundadores, eu e ele. E aí minha filha foi crescendo, hoje ela é a coordenadora da evangelização. Eu tenho o meu filho Pedro, que tem uma história muito linda e que tem a ver com eles também. É envolvido com a evangelização. Eu sou baiana, sou de Salvador. Vim para Maceió para estudar e fui me envolvendo, sempre fui envolvida na parte social. Você veio por uma parte social para Maceió? Não, eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos. Muito jovem. Eu vim estudar, né? E fui professora, me formei em pedagogia, fui professora há muitos anos e conheci o consultório na rua. Foi uma grande escola. Foi. E responsabilidade social. E me tornei espírita. E aí, quando você se torna espírita, nós somos espíritas há 30 anos, a minha família. Meus filhos nasceram dentro da doutrina, né? Conhecendo, sendo evangelizados. Então, a doutrina espírita ela me mostrou muito isso, né? Nós somos eternos, nós não somos só aqui, no momento. Então, quando você tem essa percepção de que a gente precisa se melhorar, ajudar o planeta e tudo mais, você começa a perceber que é muito pouco achar que a gente não pode fazer nada. Eu estou vivendo a minha vida, nada importa, está tudo bem. Não é assim. Você pode viver sua vida, mas nada te impede de olhar ajudar e olhar para aquele que precisa. E às vezes o outro precisa de tão pouco, né? Às vezes de uma atenção, de um abraço, de um comportamento afetuoso. Porque o mundo, o planeta todo é um sistema. Com certeza. Cada família também possui o seu sistema. E esse trabalho que vocês fazem é muito importante porque uma das leis, né, do sistema familiar é o pertencimento. Vocês dão a ele o direito de pertencer à sociedade. Vocês tiram da marginalidade, ou seja, a marginalidade significa que a sociedade não olha, está à margem do social. E vocês incluem, o trabalho de inclusão faz toda a diferença. Com certeza. E quando eu conheci a doutrina, nós dois, eu e Aldo, nós nos voltamos muito para essa parte social. E já tínhamos um trabalho realizado em Ipioca, e com a evangelização, até que nós recebemos uma orientação espiritual dentro do centro espírita que nós pertencíamos. E foi nos dito que estávamos procurando ajudar muito longe, quando muito próximo da gente tinha pessoas que estavam precisando. E como é que você chegou com essa instituição, nesse local, que foi o antigo lixão? Qual que é o nome hoje? Hoje é a comunidade da Vila Emater, Vila Emater. Mas um dia, ali, foi um local onde eram colocado lixo de toda Maceió. Era o antigo lixão de Maceió, né? Era lixo a céu aberto. Era aberto. Nós tivemos até um acontecimento trágico de uma criança que adormeceu no meio do lixo e, infelizmente, o trator, quando veio para mexer no lixo, não viu. E essa criança... E essa mãe dessa criança, daquela época, hoje frequenta, hoje é uma das nossas, a gente diz que é trabalhadoras. As famílias que nós acolhemos no início do trabalho, há 14 anos, na Vila Emater, elas hoje são trabalhadoras da casa. E assim, espíritas, frequenta a doutrinária, nos ajuda. Quando acontece alguma coisa dentro da comunidade que elas pensam assim, tem que resolver logo, ligam para mim, ligam para o Aldo, e assim, estamos precisando de ajuda, aconteceu isso. E essa mãe que sofreu esse incidente no passado, hoje é uma pessoa assim, extremamente espiritualizada, assim, ela entendeu muita coisa. E nesse espaço de tempo foi feito um muro para que e também o lixão deixou de ser ali. Né? E ali quando o lixão saiu, que foi para o Benedito Bentes, né? Isso. Ficaram várias famílias. E aí essas famílias que ficaram lá na vila, elas viviam em barracos mesmo, sobre-humana, uma coisa era muito triste quando a gente chegava lá 14 anos atrás. E aí, há 12, o Estado disse que ia fazer a doação
a comunidade, para cada um ter seu terreno, que eles esperam até hoje, tá? Essa luta aí na justiça, né? Mas ficaram essas famílias. E aí foram construídas cooperativas, tem 3 cooperativas lá dentro, mas ainda existe muitas famílias vivendo em barraco, em situação de vulnerabilidade extrema ali dentro. É porque vocês estão com a porta aberta, né? Mas não são todos que chegam até lá, mesmo. O convite é para todos, a porta está aberta. O convite é para todos. Tem... Mas, assim, a gente percebe que de um tempo para cá, a população, né, a comunidade da vila, eles estão frequentando. Hoje você tem, assim, na doutrinária, que são as palestras, você vê, assim, pessoas que estavam trabalhando, que chegam, tomaram banho correndo e foram para assistir a palestra. Crianças, nós estamos com 150 crianças. 150 crianças. Você tem o projeto Samurai, porque ali, quando desce da Vila Emater, tem a OAB, vocês fizeram uma parceria, né? Foi há uns 2 anos atrás, a gente percebeu, o GEAME sempre buscou estar levando assim, cultura, esporte, ONGs que fazem atividades. Parcerias, né? Sempre buscou isso, sempre teve à frente de levar a criança para circo, levar a criança para cinema. Sempre. A inclusão, né, na vida sempre social. Trabalhamos nessa linha de que eles precisavam estar fora, para eles sentirem que existia muito mais coisas ao redor de onde eles moravam. E deu certo. Até hoje, assim, quando a gente fala assim, vamos para o cinema, aí tem que pegar ônibus, não sei o que, aquela coisa toda e vai. E nessa época, a gente começou a perceber que tinha algumas crianças que eram muito imperativas, assim, muito danadas. Uhum. As mães reclamavam muito, era muita reclamação e tal. E nós fomos em busca da OAB para falarmos se não tinha nenhum esporte na OAB que eles pudessem ser incluídos. Aí foi quando o presidente Wagner disse que estava realmente no projeto com os samurais, né, de estar fazendo o judô dentro da OAB. Aí eu pedi a ele, né, se ele poderia incluir as crianças da Vila Emater 2, que era lá em cima. Mais no alto ainda. Bem mais difícil o acesso, eles não saíam muito da comunidade. E aí foi feito essa parceria. Hoje nós temos atletas que já ganharam medalhas de ouro. Que coisa que linda. São lindos. Assim, os campeonatos a gente vai, eu e Alda, a gente vê, prestigia. E nesse processo de 2 anos, quando foi em dezembro, nós chamamos a OAB, chamamos o Samurai e observamos durante esses 2 anos quais eram as mães mais envolvidas. E aí tinham umas 3 mães, liderança da própria comunidade, e aí a gente colocou na mão da comunidade, olha, está aqui, a parceria já está feita, está tudo tranquilo, vocês vão conduzir, nós vamos estar aqui, o GEAME sempre vai estar aqui. Mas vocês deram o primeiro passo, né? E que abriram uma porta. E que a comunidade tem que se empoderar daquilo, pertence a eles, e não Diz ao que quando GEAME. uma porta se abre, você entra, mas você tem que tomar posse daquilo que está do outro lado da porta, senão e aí, hoje eles estão lindos, as crianças que participam. Eu vou chamar umas fotos aqui também do trabalho que vocês fazem, eu gostaria que você começasse a falar também sobre essas fotos. Aí foi na pandemia. O GEAME, ele tem um espaço que é de vocês, eu me lembro de ter ido, esse espaço aí especificamente, época, né? Ele tem uma época que a parede ainda não tinha sido levantada. Nós ganhamos há 14 anos atrás 3 terrenos lá em cima. No início a gente não, começou com aí a gente fazia o evangelho no terreno e distribuía sopa. Aí depois ganhamos mais 2, perto da pandemia, bem próximo. Na pandemia, que todo mundo fechou, os centros espíritas fechados, todo mundo... Eu e Alda, a gente parou e pensou assim, como vamos fechar dentro de uma comunidade? E aí foi quando a gente decidiu, isso aí é a evangelização, a gente juntava as crianças, depois da sopa, para fazer prece, oração, a gente deu atendimento a gestantes. Dentro da pandemia, as mulheres pariram, né? Tinham filhos. Claro. E elas não tinham como conseguir os enxovais. A gente São fez os filhos campanha, que nasceram durante a pandemia e ficaram isolados, né? E eu estou ali cheia de máscara porque eu sou cardíaca, eu tenho problema cardíacos e o pessoal me isolava. O sopão toda terça-feira você faz. A gente tem um sopão na comunidade, e tem dias que a gente coloca na comunidade, dentro da comunidade, tem dias que é servido no próprio GEAME. Aí são os adolescentes. Hoje, isso aí eu passo hoje, como está,
nós construímos. Aí são a equipe de evangelização, são jovens que foram evangelizados junto com o grupo da minha família que se junta. Esse espaço hoje já está bem melhor, mas a gente era fazendo Esse é espaço palestra. onde foi o teatro? Isso, onde foi feito o teatro, Houve Licurgo. Licurgo Espínola, até aquele quadro que está ali foi feito pelas crianças tá lá, até durante hoje. durante o período que ele fez, tá lá. as crianças que criaram, né? Foi. Está na hora de fazer E aí outro, foi uma né? capacitação que nós fizemos com outro centro espírita, que foi lá nos ajudar para as crianças terem. Foi no Natal, que nesse Natal teve o maestro Luiz, que foi tocar para as mães, para as crianças. Foi lindo esse Natal. Aí é a sopa que a gente dá na porta do Gerame. E aí é para a comunidade toda. São trabalhos com as crianças aí, nesse espaço. A gente trabalha, na verdade, assim, como eu digo, aí é o juiz Alonso, né, que é palestra. Alonso Filho. Adora ir para o Gerame. Me chama, ele é nosso parceiro também, ele é parceiro de E aí a gente trabalha a arte, a gente faz a evangelização com arte, envolvendo tudo. Isso aí é um momento com os pré-adolescentes, que o nosso foco lá é trabalhar esses pré-adolescentes, esses adolescentes, para que não se envolvam com o tráfico. O espaço está maravilhoso. Tá, agora tá as assim. pessoas não imaginam mas ainda estamos em a construção. jornada para chegar até aí, né? E ainda conquistando mais. Isso aí, ele ganhou uma medalha de ouro, esse menino no judô, é o Oséias. Olha, que lindo. Ele é lindo. Danado, mas lindo. Então, isso ele marcou a vida dele para sempre. Com certeza. É inclusão, né? Isso aí são nossos adolescentes, e nesse grupo de adolescentes nós trabalhamos tudo, né? Toda a situação que um adolescente possa viver. Aí são palestras também. E aí são com as crianças, e aí são atividade, né? As jovens que estão envolvidas. Aí é o que eu falei, da OAB, que são os nossos projeto Samurai. Os samurais, e aí eles ganharam medalhas. O professor medalhas. É voluntário ou é o Felipe, professor que é da... ele é do projeto. Do projeto ele OAB. É samurai, Todos esses daí, são hoje 17 crianças da Vila Maté que participam desse projeto. E nós estamos ainda em construção, não terminamos ainda a obra. A gente convida as pessoas a irem conhecer, né? É muito importante a pessoa, porque muitas vezes a pessoa nem conhece e coloca uma opinião sem conhecer. E vocês fazem Estamos também... agora nessa campanha do momento. Nós fazemos campanha de cesta básica. De cobertores, lonas plásticas. Mas no momento nós estamos focando nisso, porque está muito frio lá em cima. E olha, eles fazem muito campanhas frio. de lonas básicas, porque muita gente ali mora ainda em casas de madeira muito Elas estão pedindo pouco lonas. estruturada ainda. Estão pedindo lonas. Nós precisamos de ter um olhar também, né, do nosso governo estadual, municipal, mas com um foco maior também nessa comunidade. Muitas comunidades precisam, mas hoje Gerame está aqui, né? A Cristiane fazendo também esse pedido, né? Eu gostaria muito que a sociedade, né? Nós já estamos assim, num momento muito delicado, né? As pessoas estão tendo muitas dificuldades, a gente entende. Mas existem pessoas que estão bem mais vulneráveis. Ali aquela comunidade é de uma vulnerabilidade social extrema, assim. Ainda tem muita fome, a gente pensa que não tem, a gente passa ali pela Vila Maté, diz, já está com asfalto, tá. Vê casas de tijolos, mas por trás daquelas casas de tijolos ainda tem muitos barracos. Tem muitas crianças aí que não estão na escola, porque a mãe está envolvida com coisas, né, que tiram ela do foco. E elas estão precisando de ajuda. E o Gerame, a gente se propõe a ser esse instrumento que a ajuda chegue. Já são 14 anos, né, de trabalho? Já temos 14 anos de trabalho. Com esse público, nós já trabalhamos, eu e Aldo, há uns 30 anos, que era na comunidade da Vila Maté. Há 14 anos é que fundou o Gerame. O Gerame nasceu na Vila Maté, certo? Por conta disso, mas já tínhamos um trabalho.
Você falou, né, agora, da questão da vulnerabilidade, essas pessoas que estão em vulnerabilidade, muitas pessoas que podem ajudar não ajudam, e acho que não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque, por exemplo, se eu tenho um vizinho que ele deixa o lixo na casa dele, que cria ratos, o rato vai para minha casa. Então, cuidar do outro é cuidar de você, cuidar do outro também é cuidar de uma sociedade mais justa. Um olhar atento, uma política pública. Se você acha que tem alguma coisa que pode ser feita, você também pode propor na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa, leve a sua ideia. Escreva, peça alguém para que aquilo que vai resolver um problema social, ele se estabeleça. Nós podemos, porque nós, as pessoas que foram colocadas no governo, foram colocadas por nós para nos representar. E nós temos que ir lá pedir aquilo que nós queremos que eles representem. Então, façam a sua parte também. E façam a sua parte também como seres humanos que vocês são, assim como Cristiane Barros tem feito junto com sua família, dentro do GEAME, ali, nessa comunidade tão necessitada. Serão bem-vindos, né? Toda ajuda é bem-vinda, todas as pessoas que quiserem conhecer o trabalho, está crescendo, nós temos projetos de estar levando uma alfabetização para precisa de pedagogo, se quiser se voluntariar, você precisa também de voluntários. Oficinas de fuxico, de crochê, tudo para que essas mulheres sejam envolvidas, que o pessoal tem muita ideia assim de que é catadora de reciclado, não consegue pegar numa linha de crochê. Imagina. Numa agulha. Isso não é verdade. Isso é preconceito. São super delicadas. Nós temos lá, elas fazem xuxinha com fuxico, tão delicado, tão lindo, entendeu? Então, assim, nós estamos precisando de ajuda nesse sentido, de ter pessoas que vão ajudar elas a aprenderem a bordar, costurar. Temos máquinas, mas não temos pessoas que vão ensinar. Que vai ensinar, né? Entendeu? Tem os jovens que precisam aprender computação, que precisam aprender nessa era digital que está aí. Então, nós construímos uma sala que é para montar vamos botar computadores, né? Sala de computação, para que eles aprendam. Então, o espaço tem. Nós corremos atrás para ter esse espaço, para que a comunidade fosse, vamos dizer assim, abençoada. Tem outras palavras dentro do serviço social, mas pela doutrina, para que eles sejam elas abençoados. fossem beneficiadas, né? Abençoadas. A Assim, benção então, é um benefício. se alguém quiser doar computadores, para que e possa também ter pessoas... Doar roupas. Que ajudem. Tudo que vocês tiverem, muitas vezes, nós, dentro do nosso guarda-roupa, a gente tem tanta roupa que não usa e tanta gente precisando. Exatamente. Né? Mas doe também do seu tempo, do seu amor, do seu saber, né? Mas isso eu acho assim que, eu digo muito assim, tem pessoas que olham para mim e falam assim, Cris, me dê sua conta. Aí eu digo, vai lá conhecer primeiro. Vai lá conhecer, entendeu? Que aí você vai ver de pé. Qual é o endereço? Do GEAME. E o telefone para as pessoas entrarem em contato, se quiserem. O telefone tem o meu, né? Tem o do meu esposo, é 8288386624 ou 88890708. E lá é a comunidade da Vila Ematé 2, né? Que e fica Instagram no São vocês João. têm? Tem o Instagram. E qual o Instagram? Aqui, Grupo Espírita, Amor e Esperança, @hotlook.com. Está na tela também, ó, Instagram, @GEAME. Isso, ESP. Instagram, @GEAME Espírita. ESP, né? GEAME Espírita. Então, maravilhoso o contato telefônico. Quem quiser colaborar, é só entrar em contato. Quem quiser também você pode botar no conhecer. Google, a localização já aparece hoje. Se você botar GEAME, já vai aparecer a localização. O programa Trilha Social passa tão rapidinho, né, quando a gente está falando do bem e da paz. E eu gostaria que você, Cristiane, deixasse uma mensagem, né, de despedida e também do seu coração para todos que nos assistem. Vamos nos deixar ser tocados pela espiritualidade de luz e de amor. A todo momento eles tentam nos acessar. A todo momento ele nos mostra. Ele está ali. Às vezes a gente passa na rua, a gente vê uma situação e não... Como se não olha... Não é comigo, e eu não me envolvo. E a gente precisa estar aberto a isso.
abrir esse olho de amor, de solidariedade, de se doar para o próximo. E eu tenho um segmento que eu digo muito assim, eu trabalhei muito tempo com morador de rua, e eles se diziam invisíveis. Eles diziam, tinha um especial que ele dizia, tia, você está me vendo? Mas falando assim, como se as pessoas passassem por ele e não vissem. E não é só a pessoa em situação de rua, eles são os extremos. Mas muitas vezes a gente passa por uma comunidade e não tem medo, não quer entrar, porque ali tem isso e aquilo. Mas lá existem pessoas, existem crianças que precisam de ajuda. Então vamos aproveitar essas oportunidades que a espiritualidade nos mostra, que Deus, que Jesus sinaliza assim, às vezes a gente não percebe que está ali, que está perto da gente. Então eu peço a todos que se deem essa oportunidade, de ajudar. Porque quando a gente muda, Maristela, não tem como. O maior beneficiado é quem está ajudando, né? Somos nós que, no final, a gente olha e fala assim, poxa, e era dessa forma. Como eu vejo hoje o Antônio, eu estou dizendo o nome de jovens que nós incluímos no Jovem Aprendiz e que hoje são trabalhadores. Então, é esse o tipo de trabalho que a gente deve fazer. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, agradece a todos aqueles que participam desse programa, levando para você que está em casa o melhor e um caminho que você pode seguir para melhorar a sociedade. E o programa Trilha Social, a semana que vem volta com mais pessoas que fazem o bem e a paz e promovem uma sociedade melhor. Eu vou estar aguardando vocês. Até lá!